Muito boa noite a você que acompanha o programa Espaço AMP. Estamos dando início a mais um vídeo com muito carinho e com muito empreendedorismo para vocês que acompanham o programa da AMP. Aqui ao meu lado, Carlos e Eduardo, empresários da Lumine Contabilidade. Hoje é um prazer recebê-los, sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite. Douglas Junks, consultor de empresas, diretor da AMP, hoje dando as boas-vindas aos nossos convidados. É um prazer recebê-los, né? Além de associados da AMP, parceiros, colegas, amigos, né? Empreendedores. Boa noite a todos, boa noite aos nossos associados, de Gaspar e Ilhota, um abraço a todos. Né? Então vamos iniciar o nosso bate-papo. Carlos, a área de contabilidade, uma brincadeira primeiro, quando eu estava pensando numa profissão, eu pensei menos contador, que eu acho que não deve ser fácil, né, Carlos, ser contador, né? Ou Eduardo, quem quer responder aí? Eu acho que essa a gente está bem confortável para falar, porque faz parte do nosso dia a dia e a gente respira contabilidade desde a hora que a gente acorda. Eu gosto muito de dizer que, pelo menos para mim, contabilidade não foi uma primeira escolha, mas quando eu vi que era uma área muito promissora, acabei migrando para a contabilidade e me sinto muito realizado hoje. Eu vejo que são muitos desafios, mas a cada dia que passa a gente trabalha bastante para tornar isso um pouco mais fácil. Tem uma certa crença aí de que contabilidade é muita matemática. E o que a gente percebe na prática, né, Eduardo, é que de matemática até, eu arrisco dizer, talvez um 10% do nosso tempo, né? Acho que nem tem tanto, né? Isso já desmistificasse uma coisa. Muito. Praticamente assim, a gente pensa, é muito matemática, a gente trabalha muito com raciocínio lógico, tem sim a parte de cálculo, mas é muito mais voltada à parte tributária, a gente tem a parte de legislação e a própria questão do networking, a troca de ideias com empresários que fazem surgir ideias para negócios, melhorias. Interessante, mas eu de fato, o meu medo da contabilidade, e até por eu ser uma pessoa assim, eu me acho perfeccionista, eu sempre tinha um medo, Eduardo, dessa alta rotatividade de leis e coisas, sabe? Meu Deus do céu, não deve ser fácil, né? Você está sempre atualizado, né? Perfeito. Isso é um desafio bem interessante, né? Mas nós que estamos nesse meio, tem hora que eu até brinco, Douglas, dizendo o seguinte, que se fosse fácil eu também não queria. Mas o fato tem os seus desafios, assim como as demais áreas também tem, cada área tem o seu, né? E, claro, isso acaba exigindo do contador moderno uma atualização constante e sistemática, né? Então, hoje, o contador teve uma mudança enorme do conceito do que é fazer contabilidade, né? Hoje toda aquela história que é só abrir a empresa, registrar a empresa, guardar livro, mandar declaração para fiscalização, não. Quando o Carlos diz que hoje 10% do que a gente faz tem a ver com cálculo matemático e número, isso é um fato. Só para ter uma ideia, quando uma empresa vai abrir hoje, uma das primeiras funções do contador é dar uma conferida se o empresário fez um bom plano de negócio, se ele sabe o que ele está abrindo, se ele está prestando atenção no mercado, se ele percebeu a lucratividade do produto, quanto ele vai vender. Olha só, tem tanta questão, já tem até questão mercadológica ali para a gente ficar atento e está orientando o nosso cliente. Veja, nós somos praticamente contadores consultores também, né? Isso hoje, a gente fala muito disso. Aqui, Eduardo, desculpa te interromper até, mas aí eu já vou te dar um motivo para você continuar nesse assunto. Tá? O que eu percebo hoje, conversando com outros contadores, inclusive contigo mesmo, eu me lembro que em algum momento nós já falamos sobre isso, o que eu acho gozado é que a imensa maioria dos nossos empresários em Gaspar são de micro e pequenas empresas, né? Então, o que eu acho gozado e legal, eu acho que só enobrece a tua profissão, na verdade, você é o primeiro consultor em tudo para ele, né? É o cara que ele liga, às vezes não tem nada a ver com contabilidade, né? Eduardo, o que você acha disso? Carlos, o que você acha disso? E às vezes não tem nada a ver com contabilidade, mas é a relação, né, que você falou de consultoria,
que a contabilidade tem. Então agora eu vou te fazer a pergunta, dentro daquilo que tu vinhas falando, e pro nosso futuro empreendedor saber o que o contador contribui, faz, pratica e exerce junto àquela pessoa que está abrindo um negócio ou já tem um pequeno negócio. O que ele pode esperar de um contador? Por que ele deve procurar um contador, principalmente? Perfeito. É extremamente ampla a atuação do contador, mas de uma maneira bem objetiva para quem começa uma empresa. Primeiro motivo para contratar um contador: para fazer o seu negócio adequadamente dentro da lei, para evitar cair nas enrascadas, nas armadilhas desse emaranhado de legislação que nós temos, né? Então, é importante ele buscar um contador para saber em que órgão tem que registrar a empresa dele, que cadastro ele tem que fazer, qual atividade que compete com o que ele vai realizar na prática, como ele deve fazer a nota fiscal. Até porque a legislação muda, né, em relação à atividade, né? Muda muito e muita gente erra no mercado, muita gente erra, está fazendo uma coisa, mas lá no seu CNPJ está habilitado para outra, né? Então o contador, a primeira função do contador é ajudar o cliente, a empresa a atuar de maneira legal dentro da legislação brasileira. Essa é a primeira função do contador. Depois, esse empresário começou o seu negócio, começou a movimentar, ele quer contratar um empregado. Então o contador já tem uma outra função maravilhosa ali, que é instruir ele para contratar corretamente o empregado, para não lesar o empregado, não errar cumprimento de legislação e de repente daqui a pouco ser surpreendido com uma multa trabalhista ou uma reclamatória trabalhista. Então ali o contador ele já tem uma função muito interessante ali. Passado esse período, o contador se torna mais importante ainda para ele, porque o contador é o profissional que tem as melhores técnicas para medir a lucratividade do negócio. Então, quando o empresário começa a crescer no negócio, ele começa a ter aquela dúvida assim: será que meu negócio está dando lucro ou não está? Um contador preparado ajuda ele muito rapidamente a identificar se o negócio dele está dando lucro e se os planos deles convertido em realização monetária, se eles devem ser lucrativos para frente ou não. Nesse momento o contador pode ajudar muito ele a entender os limites de preço, o custeio dele, os custos, a precificação, expectativa de rentabilidade. Então o contador entra com uma eu diria assim, uma contribuição fantástica para a empresa. O contador que trabalha usando aquilo que de fato ele aprende, aquilo que ele tem capacidade técnica, ele contribui muito para a empresa. A gente até brinca, às vezes tem uma piada muito legal, vou aproveitar ela para contar, que tem um contador muito entusiasmado e ele diz o seguinte, que olha só: um advogado, para ter trabalho, ele precisa que você tenha um problema. O dentista, para ter trabalho, precisa que você tenha dor de dente, problema. O médico, para ter trabalho, precisa que você fique doente. Enfim, a maioria dos profissionais, para terem o seu trabalho, precisam que algo que talvez seja ruim que aconteça. E o contador precisa que você ganhe bastante dinheiro, que o teu negócio prospere, né? Então o contador está contigo para coisas boas, né? Então isso acaba sendo uma coisa muito legal e a gente tem incorporado e se preparado para isso. Então o contador, de fato, ele é o profissional para ajudar o cliente, a empresa, a monitorar se o seu negócio está indo bem financeiramente. Ótimo. E o que ele deve gerar de expectativas. Então, vamos dizer assim, é um braço direito da empresa, né, do empresário, né? É aquela âncora, né, que mantém o negócio, é aquele consultor. Perfeito. Carlos, deixa eu te perguntar, em relação a, como é que eu vou dizer, não sou contador, não sei o termo, o enquadramento, tá? Quem está nos assistindo e está pensando em começar um negócio, quais são os enquadramentos que existem? Qual é a função de uma MEI, por exemplo, aí que eu quero chegar? Que você mais ou menos faça uma distinção para quem está ali entender um pouquinho disso. Bem, o Eduardo começou já falando sobre os vários pontos de atuação aí do contador, né? Uhum. E dentre todos eles, talvez esse seja um dos primordiais. Quando o empresário chega lá no escritório, e eu acredito que com os outros contadores deve ser muito parecido, sim, a maior dúvida dele é essa: e agora? Eu abro que tipo de empresa? O que eu faço? Muitos casos a pessoa já vem trabalhando no dia a dia, ela já tem às vezes um pequeno negócio que está de maneira irregular e ela quer regularizar, ou começou aquilo, ou comprou uma franquia, enfim, como fazer isso? E
Aqui o que vale de fato são os questionamentos. Eu acho que o bom contador nesse momento tem que saber perguntar bem. Para entender, né? Exato. Então a gente começa as atividades, qual o faturamento, estimativa, se já tem funcionário, se não tem, porque diante dessas respostas é que a gente vai conseguir um melhor enquadramento. Você comentou do MEI. Hoje o MEI Vamos dizer assim, qual é a porta de entrada, vamos dizer assim. Certo. Se você não tem expectativa nenhuma de faturamento, de porte do teu negócio, você vai começar o negócio do zero, o MEI ele é uma boa porta de entrada, porque ele tem um custo de abertura reduzido, o tempo de abertura também. A gente tem muitos contadores atuando gratuitamente para fazer essa regularização inicial. Inclusive a própria Prefeitura de Gaspar e outras prefeituras aqui da região dispõem da Praça do Empreendedor, que ajuda a formalizar esse negócio gratuitamente. Então hoje o empresário ele pode partir da formalização no MEI, desde que ele tenha somente um funcionário, que vai ganhar o piso da categoria ou um salário mínimo, e vamos dizer assim, na prática você acha que é muito prestadores de serviços, né? É isso ou eu estou errado? Basicamente. Pelo que você está falando é o que me veio à mente. Assim, né? É que até poderia ser outros ofícios, mas teria que se encaixar nesses moldes. Então, desde a parte de um funcionário e o faturamento também. Cita alguns exemplos assim para as pessoas que estão ali, de profissionais que procuram normalmente uma MEI. A gente tem as faccionistas, então trabalha, a pessoa é costureira, tem um auxiliar, a gente tem borracheiro, mecânico, temos a parte voltada à confecção, que seria a própria questão ali de talhadores, os terceirizados, embalagens também. E a gente tem algumas pequenas indústrias. Via de regra, ele vale muito para pequenos negócios, aquele que começa o profissional, que ele começa a se estruturar, e a partir do momento que ele começa a crescer, é que vem daí as próximas, vamos dizer assim, as próximas decisões de para onde migrar, né? Eu tenho uma pergunta difícil para ti. Tá? É o desafio. É uma coisa que a gente luta muito contra. E às vezes a gente não consegue ver o lado positivo disso, né? Eu tenho muito claro o lado positivo, mas às vezes quem está fora pode não estar muito claro. Vale a pena ser informal, Eduardo? Até hoje eu não encontrei nenhum caso de informal que valesse a pena, viu, Douglas? Eu não consegui encontrar ninguém que persiste na informalidade e cresce, tá? E com todas as empresas, porque hoje nós atendemos desde a pequena empresa, desde o MEI, microempreendedor individual, quem quer abrir empresa, até empresas grandes e bem reconhecidas na cidade e na região, né? E entre as empresas grandes e bem reconhecidas que nós temos, todos afirmam que só estão na posição que estavam porque superaram aquela fase da informalidade que era praticamente uma cultura tempos atrás, né? Porque quando eles resolveram largar a informalidade, eles conseguiram ter controle. Primeiro controle que eles tiveram, o controle do dinheiro deles. Eles conseguiram encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Ou seja, e quando eles encostaram a cabeça no travesseiro e dormir, sabe o que muitos dizem? Aí eu tive energia para pensar em como ganhar dinheiro. Porque antes a minha preocupação era o que eu fazia para o fiscal não me pegar, o que eu fazia para não dar problema, o que eu fazia para guardar o dinheiro, para esconder o dinheiro, não botava dinheiro no banco, né? Ficava fazendo aquele trabalho e a energia dele era gasta com isso, né? E muitos relatam isso, viu? Então a gente tem praticamente uma unanimidade que, persistindo na informalidade, o teu negócio não progride. Eu sempre costumo dizer, você na informalidade você não existe, né? Inclusive em relação a crédito, né? A incentivos às vezes, agora no período da própria pandemia, né? A ajudas, a financiamentos, etc. e tal. Se você não está legalizado, você não consegue, né? Muito boa noite mais uma vez. Vocês estão acompanhando nossa entrevista aqui no programa Espaço Amp com o Carlos e o Eduardo da Lumni Contabilidade. O Douglas tem uma pergunta. Vamos continuar naquele assunto da informalidade, né? A gente percebe nos nossos negócios, no dia a dia, nas rotinas de negócios, como hoje, ao contrário de um passado até recente, hoje a exigência de nota fiscal, né, Carlos? Ela é quase que total, né? Por menor que seja o negócio, vocês têm nota fiscal, vocês dão nota fiscal.
Né? Às vezes até a gente surpreende, esse cara não vai pedir nota fiscal, não, esse cara está pedindo nota fiscal. Excelente. Eu forço isso um pouquinho, o Carlos, porque a AMP como entidade, né, um dos objetivos, uma daquelas metas que ela percorre assim todo dia é bater nessa questão que a informalidade não vale a pena, né? Então, você concorda comigo que está cada vez mais difícil não tirar uma nota? Concordo, e como o próprio Eduardo já comentou, a formalização do negócio, ela contribui para conhecer melhor a empresa. E a gente sente uma demanda crescente de empresas ou empresários que estavam agindo de maneira irregular, e a gente sente uma procura, pelo menos lá no escritório, de pessoas que querem regularizar o seu negócio. Justamente por isso que você falou, porque existe uma crescente procura por empresas que fazem as coisas corretamente. Então, antigamente eu acho que era mais comum, o pessoal vendia sem nota, não se preocupava tanto com isso. E hoje o consumidor está tomando ciência que faz parte. E é obrigação dele passar e exigir nota fiscal também, né? Perfeito. Então a gente sente que a formalização ela ajuda no crescimento das empresas, nos controles, e por outro lado ela acaba contribuindo também, porque a nota fiscal emitida ela contribui com impostos para o município, que vão fazer também o município prosperar e trazer mais segurança, saúde e educação aí para a população da região. É isso aí. Essa tua última frase ela foi fundamental, né? Os nossos serviços, a contrapartida do poder público, ele vem dessa arrecadação, né? Então é super importante. Ô Eduardo, vou te confessar uma coisa, além de te admirar como pessoa, eu te admiro como profissional, né? A tua empresa como empresa, da forma como você gere ela, da forma como você toca, pelo entusiasmo. Eu acho que você é um cara extremamente entusiasmado, um cara que gosta do que faz, né? Procura desafios e procura inovar, né? Isso eu admiro isso na pessoa de vocês. Eduardo, me fala um pouquinho, cara, da Lumini, né? Que ela hoje não é só contabilidade, né? É como tu falasses ali no início da conversa, na verdade você tem que ir se aperfeiçoando em vários campos, em várias áreas, para poder servir cada vez melhor as exigências até dos teus clientes de contabilidade, né? Me fala um pouquinho abre um pouco o espectro, abre um pouco a janela da Lumini para a gente enxergar lá dentro. Perfeito, Douglas. A Lumini Contabilidade ela é uma empresa muito interessante. É uma empresa, na verdade, vou dizer para você, é nossa, mas ela é extraordinária, tá? Não, eu sei que você é um entusiasta da tua empresa. Cara, eu admiro, cara, quem ama a sua empresa, cara. E nós temos realmente uma empresa extraordinária. E eu acho que eu e o Carlos, nós acertamos em algumas coisas, graças a Deus, né? A gente erra também, mas a gente tem acertado muito mais do que erramos, né? E a nossa formação ela contribui muito para isso, o fato de nós termos trabalhado também em empresas, ou seja, a gente esteve do outro lado, isso ajudou muito, né? Uhum. Eu já fui cliente de contabilidade, por exemplo, né? E claro, toda a formação, tudo que a gente buscou foi contribuindo, os nossos clientes eles ajudaram muito e a gente conseguiu formar uma excelente equipe. Hoje nós temos então coisas fantásticas dentro da Lumini Contabilidade e essas coisas fantásticas elas surgem porque nós temos uma ideia também muito interessante. A Lumini ela foi preparada, vou confessar uma coisa para vocês, a gente não costuma dizer isso muito, tá? Mas a nossa visão do negócio é em 20 anos ser uma das principais empresas de serviço de toda a região. Exclusive, isso está dentro do nosso aqui no programa Espaço Amplo. Isso está assim dentro do nosso plano de negócio. Então, quando a gente inova, quando a gente procura se tornar um escritório para ser atrativo para os melhores profissionais do mercado quererem estar trabalhando com a gente e continuar com a gente, para que a gente, quando a gente é uma empresa onde a gente queira que as empresas queiram ser nossos clientes, tudo está voltado num plano que eu e o Carlos temos, que não é só de curto prazo, que ele é de longo prazo também.
E a gente, neste plano nosso, a gente acabou identificando que as empresas precisam sim de contabilidade, mas as empresas estão muito carentes em diversas outras demandas. E nós, com a experiência que a gente somou nas nossas atividades empresariais, mais as experiências da contabilidade, todas as assessorias que a gente dá para clientes aí ao longo desse tempo, isso vai formando uma bagagem muito interessante que ela é muito proveitosa para a grande maioria das empresas, principalmente para quem está começando. E nós começamos a expor isso aos clientes. Então hoje o cliente da Lumini Contabilidade, ele vem na Lumini Contabilidade para abrir uma empresa, mas ele debate conosco formação de preço, ele debate conosco o preço da mercadoria dele. Tem hora que a gente está até debatendo propaganda, propaganda, marketing, claro, não é a nossa área, mas tem hora que a gente consegue indicar, tem hora que a gente consegue dar uma ideia porque ele não visualizou um caminho, né? E tem aquelas áreas que a gente vai especializando. Por exemplo, hoje uma empresa que tem dificuldade para entender o seu estoque, nós temos um negócio próprio para tratativas de estoque, para gestão de estoque. Nós hoje temos no nosso quadro uma psicóloga que trabalha treinamento para lideranças, por exemplo, né? Então a gente foi ampliando isso e isso vai tornando a Lumini uma empresa cada vez mais completa. Sim. Quando fala-se inovação, realmente, Douglas, nós buscamos o que tem de tecnologia. Podemos implantar tudo agora? Não podemos. Temos que escolher, não podemos pegar tudo que a gente vê, que a gente acredita e colocar a rodar agora, não podemos. Mas nós estamos sempre botando novidade. Só para você ver, hoje, por exemplo, num dos treinamentos que a gente fez para um cliente, hoje o pessoal ficou encantado porque a gente entregou o certificado de participação no treinamento com assinatura digital. Olha só, então a gente gosta de fazer essas coisas, né? Hoje o pessoal ainda costuma, vamos lá, assina a caneta. Não, nós vamos ensinar a fazer assinatura digital no certificado, né? Então a gente realmente, Douglas, a gente tem nos esforçado, só que nós gostamos de fazer isso, tá? Tem uma outra coisa que eu vou acrescentar, tá vindo inclusive um canal no YouTube que vai orientar os clientes de vocês e as pessoas da região, não é isso? Vem canal no YouTube, sim. Hoje nós temos a gente vem crescendo, a gente tem um relacionamento muito legal e muito amplo com os nossos clientes, mas mesmo assim a gente vai criar facilidades, né? E isso veio através também de uma outra inspiração legal, que é a nossa parceria com o Eduardo Christian, né? Para os trabalhos de confecção. Exatamente. Nós, em determinado momento, a gente escolheu que nós seríamos uma das referências para contabilidade em confecções, estamos sendo de contabilidade para confecções. Queremos, e está dentro do nosso plano, nós vamos ser a principal empresa de contabilidade para confecções da região daqui a algum tempo. E nesse período nós tínhamos clientes demandando de algumas inovações na sua confecção. Como contadores, nós resolvemos assumir a responsabilidade de ajudar e nós encontramos um empresário paulista que estava ensinando muito aquela demanda, que é o Eduardo Christian. O Douglas já teve a oportunidade de conhecer, né? Ele está vindo aí, né? E o Eduardo Christian vem para Gaspar, vai ter surpresa aí. Então quebrei ele agora. É o grande finale, né? Então o Eduardo Christian veio para Gaspar daqui a pouco e ele é um parceiraço que nos ensinou muito sobre gestão de confecção, vem ensinando muito para os nossos clientes e a gente tem se inspirado, tem tido mais algumas ideias. E algumas ideias que às vezes ensina lá para os nossos clientes de confecção, a gente está aproveitando, opa, vamos botar isso aqui, serve para contabilidade também, né? Então é assim que a nossa vida vai seguindo. Essa pergunta que eu fiz para você, alguém ali do outro lado pode estar pensando, pô, mas o cara está fazendo uma baita propaganda da empresa dele. Gente, é proposital. Essa pergunta ela foi proposital por eu conhecer o Eduardo e o entusiasmo dele. Por que eu provoquei isso? Para que você que está ali, que está começando, está pensando no seu negócio, em 5 minutos ele passou algumas lições para vocês, tá? É o entender o negócio, planejar o negócio, entender o seu cliente, estar atento às oportunidades, fazer o diferente, tá? E acima de tudo, que é aquilo que pelo qual a gente abre uma empresa, é encantar o seu mercado. Então, você consegue fazer tudo isso, contanto que você ame, você seja o fã número 1 da sua empresa. Normalmente a gente admira a empresa do vizinho, né? Pô, não, você tem que se achar o melhor.
Não, a minha empresa é melhor do que a empresa do vizinho. Né? Você tem que procurar alternativas. O que você fica captando as energias dos teus clientes? Poxa, um cara me pediu isso, um cara me pediu aquilo lá, e o segundo pediu aquilo. Vamos trazer isso e vamos oferecer isso para o nosso cliente. É uma demanda. Né? Ou seja, é a atenção ao mercado onde você está. Então, de uma simples empresa de contabilidade, né, você está abrindo um leque de atividades dentro do escritório de contabilidade. Inovação. Né? Então, você que assistiu essa fala rápida dele ali e tem essa sensibilidade, captou através do Eduardo uma mensagem muito sutil de tudo aquilo que você deve pôr no seu negócio. Tá? Então, o Carlos, Eduardo, você usou bem o espaço para fazer a propaganda, mas também ensinou com entusiasmo como você deve gerir o seu negócio. Tá? É verdade, nós temos que ser o primeiro a acreditar muito no nosso negócio. Temos os nossos garotos propaganda. E se eventualmente nós não estivermos acreditando, ali sim nós temos que investir em planejamento, porque nós temos que criar algo que nós acreditemos, algo que nos dê prazer, algo que nós ficamos entusiasmados em falar, em ir lá trabalhar, em ofertar para o cliente, né? Porque aí isso se torna uma coisa energética, se torna uma coisa positiva, né? E à medida que os clientes trazem as demandas, a gente atende essas demandas com gosto, né? Eu acabei falando, mas quem traz muito isso é o Carlos, tá? O Carlos, ele é um cara que ele faz 200 atendimentos por dia lá na contabilidade, né, Carlos? O Carlos não tem demanda negada, viu? Não tem tempo ruim. Não tem demanda negada. Se você fizer uma pesquisa em Gaspar de quem tem o melhor atendimento a cliente, o Carlos vai ser o número 1, porque, cara, se a gente pesquisar o cliente da Alumínio que pediu pro Carlos, a resposta foi rápida, a resposta foi eficiente, não teve horário para responder, né, Carlos? Carlos poderia falar. E aí você se diferencia, né? E você se torna referência, na verdade, que é isso que a gente quer. Você falou, daqui a tantos anos nós vamos ser a referência. E esse é o objetivo. A gente tem que ter objetivos, né, Carlos? Pessoais e profissionais também, né? Sempre objetivos. Acho que isso é o que nos move, né? Que nos empurra, ou puxa não, né? Empurra para frente, né, Carlos? Sim, eu acho que tudo isso que o Eduardo falou, até deixando um pouco a modéstia de lado, eu acho que dá pra gente dizer sim, porque a gente tem um feedback positivo dos clientes e até daqueles que não são nossos clientes. Legal. Eu acho que hoje o atendimento humanizado, ele tá ficando um pouco de lado, não na nossa empresa, a gente inclusive foca muito no atendimento personalizado. Perfeito. Mas a gente está passando por uma era tecnológica em que tudo é mensagem instantânea, atendimento automatizado. Muitas vezes você nem fala mais com o atendente, você nem ouve a voz, não sabe se é homem, se é mulher, de onde como fala a voz. Enfim, e a gente na Lumine, nós tentamos trazer isso de uma maneira diferente, trazer o atendimento mais personalizado, entender a demanda do cliente. E vou até dizer, eu acho que esse é um dos maiores desafios que as empresas de contabilidade vão ter nos próximos anos e já estão tendo. A falta de bons profissionais que estão realmente engajados em entender o problema do cliente e ajudar ele a resolver esse problema. Eu até falo contabilidade, mas a gente percebe muito que isso está para todo mundo, desde a confecção, ao prestador de serviço. Isso dá um outro programa, só esse assunto. Cada vez mais o pessoal reclama disso. E nesse ponto, eu vejo aí, voltando à parte da ambição, os nossos projetos e objetivos, quando a gente criou a Lumine, a gente foi funcionário, eu acho até que dá para dizer que a gente ainda né? A gente é empresário, mas a gente trabalha bastante como se fosse empresário como se fosse empresário e funcionário, porque a gente precisa dedicar bastante tempo ao negócio e a gente sempre teve a mentalidade de criar a melhor empresa para se trabalhar em Gaspar. Perfeito. Então a gente quer ter um ambiente propício, a gente quer atrair bons profissionais, a gente quer poder remunerar bem todos eles e ser de fato um celeiro de inovação, de atendimento, de fato criar aí resolvedores de problemas de empresários, né? E eu pelo menos imodestamente falando, agora eu acho que a gente vem fazendo isso bem ali ao longo desse período. Não, eu sou testemunho disso aí.
E um dos motivos, como eu falei, de vocês estarem aqui, eu tinha certeza que quem nos assistiu sente-se mais empolgado, sente-se mais motivado. Infelizmente, né, Alan? Estamos chegando aí aos 45 do segundo tempo. Eu queria acrescentar que, ouvindo os dois, dá vontade até de estudar contabilidade, formar e trabalhar com eles, né? Bora. Por conta dessa energia, desse conhecimento todo, e uma coisa importante que eles comentaram, do planejamento a longo prazo. Vai ser uma empresa que vocês ouvirão falar muito ainda aqui no Vale do Itajaí. Vamos nessa? Vamos nessa. Pessoal, muito obrigado. Gente, que Deus abençoe. A palavra está com vocês. Obrigado também aí pela oportunidade, muito gostoso conversar com vocês, muito obrigado aí pelas considerações, né? Desculpe a nossa imodéstia às vezes, daqui a pouco a gente acaba até sendo... Vocês são os primeiros que tem que acreditar em vocês. Mas o fato é que, cara, a gente fala isso espontaneamente, tá? E então é o nosso negócio, é a nossa vida, as coisas estão acontecendo, estão se realizando, então parabéns. Peço desculpas se a gente chegou até a fazer propaganda em facilista. Imagina, tem que fazer. A pergunta foi proposital porque eu já antevia o entusiasmo da tua resposta. Então vamos lá, Alan, vamos encerrar? Carlos, é contigo. Eu vou agradecer também a oportunidade e vou até reforçar, apesar que foi muito corrido, a gente gosta bastante de falar, né? Falar um pouquinho em agradecimento à AMP e a força que tem esse associativismo aqui dentro de Gaspar e região, porque a gente de fato se sente representado. Nós temos a AMP, temos outras associações também que representam bem as entidades. E eu acho que a gente começa sendo associado em casa, com a família, com o pai, a mãe, os irmãos, os tios, avós. A gente cresce um pouquinho, a gente vai fazer associativismo na escola, conhecendo novos colegas, professores, diretores. Crescemos um pouquinho mais no trabalho, depois a gente chega a ser empresário e vai ser associado a uma entidade empresarial para lutar pelos interesses, pelas melhoras do município, e eu acho que isso as nossas entidades vêm fazendo bem, então de parabéns por isso. Obrigado, também. bem lembrado. É isso. Douglas, vamos nessa? Vamos nessa. Pessoal, a você que acompanhou o programa Espaço AMP desta quinta-feira, meu muito obrigado. Faz aquele comentário, deixa aquele like. Se não é associado ao AMP, procura a nossa entidade aqui no município de Gaspar, se associe, que a história dos empresários Carlos e Eduardo da Lumine Contabilidade toque seu coração e que você seja também um futuro empreendedor. Muito obrigado por mais uma noite especial. Vamos todos com Deus. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau.